Fala pessoal, beleza? Galera, quem fala para vocês aqui é o professor Rogerão Araújo. Pessoal, nós vamos fazer um curso sobre governo eletrônico, sobre o item de governo eletrônico, ok? Estou olhando aqui para uma câmera, mas tem que olhar para essa aqui focada. Então, galera, nós vamos falar sobre um item do governo eletrônico, no caso, o EPING, né? Que é um padrão de interoperabilidade de governo eletrônico, perfeito? Então, simbora. Bom, pessoal, o primeiro ponto que eu quero passar para vocês é o seguinte: qual é a quantidade de questões por tópico? No caso, essas questões eu coletei, fui atrás para a gente poder ter essa, vamos dizer assim, dinamicidade ao nosso material. Então, o que eu fiz? Eu separei as questões por tópico para a gente poder identificar onde as bancas cobram mais. Olhem só. Na parte de conceitos iniciais e escopo, nós temos 15 questões. Políticas gerais, 10. Segmentação, 15. E o restante, pessoal, vai variar aí entre 0 questões, ou seja, que as bancas não cobraram nada, até mais ou menos 5 a 6 questões, perfeito? Aqui eu fiz seguindo o nosso material, ok? Então, no caso aqui, vocês podem ver que tá meio, não está ordenado pela quantidade de questões. Porém, eu fiz a ordenação pela quantidade de questões. Com isso, galera, nós vamos saber onde as bancas cobram mais. 2 itens vão lá em cima no topo, ok? No top 2 de itens sobre o EPING. Segmentação, nós vamos ver isso bastante. É o item que eles mais cobram questões, e conceitos iniciais e escopo. Todos os dois, cada um deles, são 15 questões, beleza? Seguido aí, pessoal, de políticas gerais com 10 questões. Depois nós temos segurança, no caso, itens de políticas técnicas de segurança, do segmento de segurança, ok? Depois nós temos a governança e gestão da EPING, com 5 questões. E, fechando aí um top aqui, ok? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áreas de integração para o governo, no caso, o item de Web Service. Especificações técnicas de Web Service, ok? Com 4 questões. Então, galera, esses itens aqui, pelo menos esses 3, são os mais cobrados, em concurso na parte de EPING, perfeito? Então vamos lá, vamos começar agora o nosso curso propriamente dito. Visão geral do EPING. Pessoal, nós vamos ver os conceitos iniciais e escopo e também políticas gerais. Galera, quais são os tópicos desta apresentação? Conceitos iniciais e escopo. No caso, conceitos iniciais, quais são as áreas cobertas pelo EPING, o EPING como estrutura básica, qual é a obrigatoriedade das especificações do EPING, ok? Quase não sai a palavra. Intercâmbio de informações, assuntos não abordados pelo EPING e, finalmente, questões de concurso. Políticas gerais, conceitos iniciais, quais são essas políticas gerais? Políticas gerais nas dimensões. Nós vamos ver, pessoal, as dimensões técnica, semântica e organizacional, o TSO, ok? Finalmente, nós vamos finalizar com questão de concurso. E a nossa referência, que no caso, pessoal, nós estamos trabalhando com material do ano de 2017 e 2018, ok? Do EPING 2017/2018. Conceitos iniciais e escopo. Galera, para início de conversa, o que é interoperabilidade? Esse item, essa característica, pode ser entendido como uma característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e organizações trabalhar em conjunto, ou seja, interoperar, de modo a garantir que pessoas, organizações, sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. O EPING, pessoal, vai trabalhar essa questão da interoperabilidade, perfeito? Dentro do governo eletrônico.
Bom, agora nós vamos entender a EPING. Galera, EPING significa Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, ok? Ele define um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que nós vamos ver durante os segmentos, ok? Que regulamentam a utilização da TI e comunicação na interoperabilidade de serviços de governo eletrônico, estabelecendo dessa forma condições de interação com os demais poderes e esferas do governo e com a sociedade em geral. Ok, pessoal? Então, nós temos esse interfaceamento entre os demais poderes e esferas do governo e também com a sociedade em geral. Bom, quais são as áreas cobertas pelo EPING? Galera, essas áreas elas estão segmentadas da seguinte forma: organização e intercâmbio de informações, áreas de integração para o governo eletrônico, interconexão, meios de acesso e segurança. Pessoal, isso aqui são os segmentos do nosso EPING, da arquitetura EPING. As especificações técnicas elas estão organizadas dentro desses segmentos. E galera, aqui desse item são 15 questões das bancas cobrando esse ponto, perfeito? 15 questões de concursos da banca, das bancas em geral, cobrando sobre esse item aqui, perfeito? Então, pessoal, memorizem esses segmentos, perfeito? Para cada um desses segmentos foram especificados componentes, para os quais são estabelecidos padrões. Galera, nós vamos ver na parte 2 desse material, no caso na parte 2 do EPING, especificações técnicas de cada segmento, perfeito? Vamos lá. A EPING como estrutura básica. A EPING ela é concebida como uma estrutura básica para a estratégia de governo eletrônico. E isso aqui, pessoal, também é bem importante, perfeito? Bem importante. Olha só, a EPING ela é aplicada inicialmente no governo federal, Poder Executivo Federal, perfeito? Para os órgãos de governo federal, Poder Executivo Brasileiro, a adoção dos padrões e políticas contidos na EPING é obrigatória. Galera, no Poder Executivo Federal, perfeito? Para os órgãos do governo federal, ok? A adoção de padrões e políticas dentro do EPING é obrigatória, perfeito? Porém, não restringe a participação por adesão voluntária, ou seja, não obrigatória, de outros poderes ou esfera do governo, ok? No caso estadual ou municipal. Mas dentro do nível federal, do Poder Executivo Federal, é obrigatória. Galera, isso aqui também é um ponto bastante cobrado em questões. Obrigatoriedade das especificações do EPING. As especificações da EPING, no caso, são obrigatórias no âmbito das entidades do governo federal, Poder Executivo, perfeito? Como nós vimos. Para todos os novos sistemas de informação que vierem a ser desenvolvidos, ou seja, no futuro, e implantados no governo federal, e enquadra-se no escopo de interação dentro do governo federal com a sociedade em geral. E também, pessoal, para sistemas de informação legados, que sejam objeto de implementações que envolvam provimento de serviços de governo eletrônico ou interação entre sistemas. E também para aquisição ou atualização de equipamentos de tecnologia de informação e comunicação, ok? Para esses itens é obrigatório as especificações do EPING. Intercâmbio de informações. A arquitetura EPING cobre o intercâmbio de informações entre os sistemas do governo federal, Poder Executivo, e as interações com cidadãos, outras esferas do governo, estadual, municipal, outros poderes, legislativo, judiciário, Ministério Público Federal, organismos internacionais, governo de outros países, empresas, ok? No Brasil ou no exterior, e terceiro setor. Galera, nesse ponto aqui, EPING é obrigatória, ok? Aqui tem uma adesão voluntária. Perfeito? Assuntos não abordados pelo EPING. Galera, nesse ponto aqui,
eu mantive no nosso material, por questão de retroatividade de algumas questões, esses itens não abordados pela EPING, porque isso era nos materiais anteriores da EPING tinha, perfeito? Porém, eu mantive nesse material, ok? E vamos ver agora. A EPING não tem objetivo recomendar ferramentas. Ela não recomenda ferramentas até mesmo nessa versão mais nova. Os órgãos têm liberdade de escolha, devendo observar a adoção de padrões EPING. Perfeito? E também não tem por objetivo padronizar a forma de apresentação das informações dos serviços do governo eletrônico. Cada um, pessoal, dos órgãos dentro do Poder Executivo pode ter a sua forma de apresentação das informações. Isso, a padronização dessa forma de apresentação, não é o objetivo da EPING, ok? Restringindo-se à definição dos requisitos de intercâmbio de dados e das condições de disponibilidade desses dados para dispositivos de vários acessos. Então, galera, o que acontece? Nesse ponto aqui, a EPING não tem o objetivo de padronizar a forma de apresentação. Apenas vai se restringir à definição dos requisitos de intercâmbios de dados e das condições de disponibilidade desses dados para os demais dispositivos de acesso. Então, vamos lá, pessoal. Primeira bateria de questões. Sobre o EPING, sobre o padrão de interoperabilidade de governo eletrônico, assinale a alternativa incorreta. Galera, nesse ponto aqui que eu fiz, eu peguei as questões com cada letra aqui dessa questão. Ela tem que ser, vamos dizer assim, analisada uma diferente da outra. Então, eu transformei isso em como se fossem questões certa ou errada, perfeito? Do estilo CESP. Então, vamos lá. Letra A. A adoção dos padrões e políticas contidos na EPING é obrigatória para os órgãos do governo federal, do Poder Executivo Federal. Ok, pessoal? Perfeito. Perfeito? Beleza? Então, galera, quando nós falamos de EPING, quando nós falamos da adoção dos padrões de políticas da EPING, no caso do EPING, né, porque é padrão, né, de interoperabilidade, e essa adoção ela é obrigatória para os órgãos do governo federal, do Poder Executivo, perfeito? E de adoção voluntária por demais entidades. Sobre a EPING, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Novamente, pessoal, eu transformei isso aqui como se fosse certo ou errado do padrão do CESP para a gente poder analisar cada item de forma como se fosse uma questão. Um dos objetivos da EPING é padronizar a utilização de ferramentas. Galera, nós vimos isso. Não é um dos objetivos da EPING essa padronização de ferramentas. Basta que os órgãos possam adotar as suas ferramentas, mas seguindo os padrões da EPING. Perfeito? Não é um objetivo da EPING padronizar a utilização de ferramentas. A EPING não terá foco de trabalho todos os assuntos da área de tecnologia e comunicação. Galera, nesse caso, a gente tem que ver o seguinte. Quais são as áreas que a EPING trabalha? Organização e intercâmbio de informações, áreas de integração para o governo eletrônico, interconexão, meio de acesso e segurança. Essas são as áreas cobertas pela EPING, ok? Então, no caso, nem todos os assuntos de TI vão ser tratados pela EPING. No caso, pelo EPING, né? Sempre falo em feminino, mas é masculino por conta do P de padrão. Perfeito? Os documentos da EPING não estarão à disposição da sociedade, pois são procedimentos internos do governo federal e tratados como questão de segurança máxima. No caso, eu botei máxima aqui, mas não tem máximo, né? Mas, galera, errado, galera. Por quê? Porque a EPING ela é inicialmente adotada de forma obrigatória pelos órgãos do governo federal, Poder Executivo, mas não restringindo a participação por adesão voluntária de outros poderes e esferas de governo. Então, galera, esse item aqui está totalmente errado. Perfeito?
A EPING incentiva a participação de todas as partes interessadas no desenvolvimento e atualização contínua das especificações e recomendações integrantes da arquitetura. Galera, nesse ponto aqui nós vamos ver durante o decorrer do curso que a EPING incentiva sim a participação de todas as partes interessadas no desenvolvimento e atualização contínua dessas especificações, e recomendações. Até porque a EPING ela vai evoluindo, ela vai a cada ano ela tem uma versão nova, então ela vai evoluindo, ela vai trazendo uma participação de vários órgãos, vários estudantes, profissionais, para que eles possam estar evoluindo essas especificações, perfeito? Então, ela tem uma forte adesão aí da comunidade, ok? No que se diz respeito à acessibilidade na web e em conformidade com as recomendações da W3C, existe uma arquitetura denominada Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, que define um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamenta a utilização da TIC, Tecnologia e Comunicação, no governo federal, estabelecendo as condições de interação com os demais poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral de forma obrigatória, ok? As áreas cobertas por essa arquitetura estão segmentadas em quê? Interconexão, segurança, meio de acesso, organização e intercâmbio de informações, áreas de integração para o governo eletrônico. Galera, ficou muito fácil marcar essa questão aqui. Essa arquitetura é conhecida pela sigla EPING, perfeito? Ou seja, ele pegou essa questão, o examinador pegou toda a parte inicial ali dos conceitos de EPING, perfeito? E jogou aqui na questão, no enunciado. Então, para a gente aqui é o EPING. Em relação ao governo eletrônico, considere as seguintes assertivas. Preocupado com a questão de interoperabilidade de sistemas, o governo brasileiro elaborou o documento denominado de EPING, Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico. Ok, pessoal? Falou de interoperabilidade, nós estamos falando de EPING. Ok? O objetivo geral de EGOV é articular formas de comunicação do governo com cidadãos, entre esferas administrativas, estadual, municipal e federal, entre poderes, executivo, legislativo e judiciário, entre países, empresas e terceiro setor. Pessoal, o EPING está dentro desse trabalho de EGOV, perfeito? E a EPING, como nós vimos lá na parte, no início ali dos conceitos, perfeito? Ela traz a questão da interoperabilidade dentro dos órgãos do Poder Executivo, ok? Do Poder Executivo Federal, e também fazendo um interfaceamento com outros poderes, com outras empresas dentro do Brasil, no exterior, também com países, com o terceiro setor, perfeito? E também com outras áreas administrativas, estadual e municipal. Então, tudo isso aqui, galera, está sendo fomentado aí pelo EPING, ok? Considerando os padrões de interoperabilidade do governo eletrônico brasileiro, julgue os próximos itens. Ainda que defina os requisitos de intercâmbio de dados, a EPING não padroniza a forma de apresentação de informações dos serviços do governo eletrônico. Galera, totalmente correto. Então, a EPING não padroniza, não tem o objetivo de padronizar a forma de apresentação das informações do serviço do governo eletrônico, porém, se restringindo à definição de requisitos de interoperabilidade dos dados, ok? E como esses dados são apresentados em diversos dispositivos de acesso. No que tange às operações com o Poder Executivo, as autarquias integrantes da administração pública indireta não estão obrigadas a adotar os padrões e políticas contidas na EPING. Galera, errado. Autarquias é dentro do Poder Executivo Federal, ok? Então, se ela está dentro do Poder Executivo Federal, elas estão obrigadas sim, ok? A adotar os padrões e políticas contidos na EPING. Os padrões de interoperabilidade de governo eletrônico
define um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização de tecnologia de informação e comunicação no serviço de governo eletrônico, estabelecendo as condições de interação entre sistemas. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Novamente, pessoal, eu coloquei como certa errada no padrão CESP, certo ou errado. Aqui está o CESP está fazendo um padrão de múltipla escolha igual ao FCC, por exemplo. Mas aqui nós vamos trabalhar no padrão certo ou errado para a gente poder analisar item por item, letra por letra. A arquitetura EPING abrange o intercâmbio de informações entre os sistemas de governo federal e dos governos estaduais e municipal, dos poderes legislativo, judiciário e executivo e das organizações... pessoal, esqueci aqui a sigla, viu? Mas as OCIPs em geral. Sendo excluído desse processo, devido à abrangência do programa, os cidadãos e governos de outros países. Galera, esse ponto aqui, ok, invalidou a questão. Porque nós vimos que a EPING traz um interfaceamento do governo eletrônico com demais poderes e esfera de governo e com a sociedade em geral. Também trazendo aí um interfaceamento com empresas dentro ou fora do Brasil, ok? Com o terceiro setor, por aí vai. Então, galera, esse ponto aí invalidou a nossa questão, incluindo os cidadãos e os governos de outros países. Bom, dentro do EPING, pessoal, esses padrões restringem a definição dos requisitos de intercâmbio de dados e das condições de disponibilidade desses dados para dispositivo de acesso, sem ter o objetivo de padronizar a forma de apresentação das informações dos serviços do governo e eletrônico. Galera, nós vimos que não é objetivo da EPING definir ferramentas e padronizar a forma de apresentação das informações dos serviços. Perfeito? Ok? Então, a letra B está totalmente correta. Julgue os itens a seguir relacionados aos padrões de interoperabilidade do governo eletrônico, leia-se arquitetura EPING. A adoção da EPING é obrigatória, beleza, vamos lá, para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, beleza. Aos demais poderes, judiciário e legislativo e outras esferas do governo, estadual e municipal, a adoção é facultativa. Totalmente correto. Beleza, pessoal? Com relação à sua Web Service do DDI, WSDL, SOAP, XML, XSLT, EPING, SGC, W3C e EMAG, julgue os próximos itens. O EPING objetiva padronizar a forma de apresentação das informações do serviço do governo eletrônico federal. Beleza, pessoal? Não. Ele não objetiva. Ok? Então aqui é um nãozinho aqui. Perfeito? E definir requisito de intercâmbio de dados e das condições de disponibilidade desses dados para dispositivo de acesso. Galera, o que eu poderia corrigir isso aqui? Como a gente poderia corrigir? O EPING não objetiva padronizar a forma de apresentação das informações do Serviço do Governo Eletrônico Federal. Porém, ela vai se restringir a definir os requisitos de intercâmbio de dados e das condições de disponibilidade desses dados para todos os dispositivos de acesso, ok? Então aqui está ok. Mas aqui está errado nesse primeiro ponto da nossa questão. Beleza? A arquitetura EPING, no caso, padrões de interoperabilidade do governo eletrônico, define um conjunto de quê, pessoal? Conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas, que regulamenta a utilização da tecnologia de informação e comunicação no governo federal, estabelecendo as condições de interação com outras instituições, ok? A arquitetura EPING é adotada voluntariamente em governo do Poder Executivo e da sociedade no país. Galera, nesse ponto aqui, está errado na letra A, ok? Então vai-se embora, é adotado voluntariamente na sociedade, em órgãos da sociedade no país, ou até mesmo no exterior. Letra B. Busca garantir que os dados abertos
pela lei de acesso à informação esteja disponível para outros sistemas. Também não tem nada a ver isso, ok? Letra C. Adota critérios rigorosos de segurança e uso de redes privadas fora da internet. Também não fala disso. Letra D. Busca maximizar a oportunidade de troca e reuso de informações. Beleza, pessoal? É o que mais está de acordo com o EPING, ok? Letra E. Define padrões de ferramentas de integração de dados. Galera, EPING não fala de ferramentas, ok? Então, a letra D é o que mais busca, vamos dizer assim, é o que mais corrobora a questão da arquitetura EPING. Buscar maximizar a oportunidade de troca e reuso de informações, ou seja, da interoperabilidade. Então, pessoal, nós podemos trocar isso aqui, ó, troca e reuso por interoperabilidade de informações, ok? Pessoal, como a questão aqui, aliás, como aqui a nossa bateria de questões falou dessa parte inicial aí desses conselhos iniciais, então vamos ficar por aqui, vamos dar uma pausazinha para o café, perfeito? Daqui a pouco nós veremos a parte de políticas gerais, ok? Mas vejam que nós sempre vamos fazer dessa forma, sempre vamos fazer uma bateria de teoria e questões, perfeito? Então, espero você na próxima aula, onde nós veremos as políticas gerais, uma visão geral aí das políticas dentro da arquitetura EPING. Então, pessoal, espero vocês na próxima aula.